Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos dar início à terceira aula do curso Simplifique Excel. Na última aula nós aprendemos a fazer várias formatações das células da nossa planilha, além de termos aprendido as fórmulas da subtração, da multiplicação e também a função soma. Nessa aula nós vamos completar as 4 operações, vamos aprender a fórmula da adição e também da divisão, além de conhecermos outras ferramentas aqui da aba Página Inicial. Então vamos lá. Aqui na página de boas-vindas do Excel, nós já podemos perceber que o nosso último projeto já está disponível aqui na guia recente. Ou seja, a gente pode clicar nele aqui e já utilizar ele como base para um outro projeto, se for do nosso interesse. No caso, a gente vai criar um projeto do zero, então vamos clicar aqui em pasta de trabalho em branco. Nós vamos criar um boletim por período, então vamos nomear essa planilha aqui, dando 2 cliques aqui embaixo, e vamos chamar ela de boletim por período. Vamos dar o título aqui, vai ser boletim. E vamos dar os títulos para as nossas colunas. A primeira coluna vai ser disciplina. A segunda coluna eu vou chamar de período 1. A terceira coluna eu vou chamar de período 2. Período 2. E a quarta coluna eu vou chamar de média. Bom, a gente pode notar que os títulos aqui não estão sendo exibidos de forma satisfatória. Então, aqui está cortando, aqui também está cortando. Isso porque a gente não formatou as células, a gente foi simplesmente digitando o texto ali dentro. Mas não tem nenhum problema nisso. A gente pode ajustar o tamanho dessas células individualmente, da forma que a gente fez na aula passada. Ou a gente pode também fazer o ajuste dessas células de outras 2 maneiras que eu vou ensinar para vocês agora. A primeira maneira é através do autoajuste. A gente seleciona todas as células e a gente vai aqui em formatar. Clico na setinha direita dela e venho nessa opção autoajuste da largura da coluna. Dessa forma, o Excel vai ajustar automaticamente o tamanho da célula proporcional ao texto que está dentro dela. Essa é uma maneira. Outra maneira seria a gente ajustar o tamanho das colunas mesmo. Para isso a gente vem aqui em cima, leva o cursor em cima de uma coluna dessas aqui, até ele se transformar nessa setinha preta aí, Eu vou clicar para selecionar e vou arrastar para selecionar todas as colunas que eu quero. Ok, selecionei todas. E agora eu posso ajustar o tamanho de uma dessas colunas que eu selecionei, qualquer uma delas. Vou ajustar mais para cá. E esse ajuste vai ser aplicado a todas as outras colunas que a gente selecionou. E elas vão ficar todas do mesmo tamanho. Bom, agora vamos mesclar as células desse título aqui para deixar ele centralizado. Selecionamos e vamos clicar em mesclar e centralizar. Vamos fazer uma formatação leve nele. Para aumentar o tamanho do texto, eu posso usar essa ferramenta aqui, como a gente fez na aula anterior. E essas 2 ferramentas aqui também. Essa daqui eu uso para diminuir o tamanho do texto e essa aqui eu uso para aumentar o tamanho do texto. Desse tamanho tá bom. Vou também deixar ele no meio da célula, clicando aqui. Vou também deixar esse texto em negrito e em itálico. Vamos aproveitar para aprender uma outra opção do Excel, que é a de mudar a cor da célula. Para isso a gente vai utilizar esse baldinho de tinta aqui. Eu clico na setinha direita e vou escolher a cor da célula. Eu quero que seja esse azul aí. Vou também mudar a cor dessas células aqui. Seleciono todas elas, seleciono aqui o baldinho de tinta e vou inserir essa cor aqui, esse cinza mais escuro mesmo. Também vou deixar esse texto em negrito. Ok, tá do jeito que eu quero. Bom, vamos inserir as disciplinas agora. Como a gente está falando de período aqui, então subentende-se que nós estamos falando de um curso técnico ou de um curso superior. Vamos imaginar que seja um curso superior aqui, por exemplo, administração. Então vamos inserir aqui a disciplina estatística aplicada. Bom, o texto é maior do que a nossa célula, ele ficou sobrepondo aqui a célula do lado, não é isso que a gente quer. A gente pode fazer aquela formatação aqui de aumentar o tamanho da célula. Então vamos fazer isso. Vamos para a próxima disciplina, juros simples.
A próxima, juros compostos. A próxima disciplina vai ser estatística aplicada ao comércio. Olha só, o nome dessa disciplina é bem grande e eu não quero mais aumentar o tamanho dessa célula aqui. Eu acho que já está num tamanho satisfatório. E agora, o que a gente faz? Bom, vamos aplicar uma outra configuração a essa célula aqui. Vamos dizer para o Excel que a gente não quer que essa célula fique maior e que a gente quer que os textos se encaixem aqui dentro dessa célula do tamanho que ela está. Então, para isso, a gente vai selecionar a célula e vamos aqui em quebrar texto automaticamente. Vou clicar nele e ele vai adaptar o texto automaticamente ao tamanho dessa célula, tá? Vamos aproveitar para formatar essa célula aqui. Vamos deixar ela à esquerda mesmo e no centro da célula. E vamos inserir uma nova disciplina, que vai ser estágio supervisionado. A mesma coisa que a gente fez nessa célula aqui, a gente vai fazer nessa daqui também. Vamos selecionar ela e vamos em quebrar texto automaticamente. Ok, agora sim nós temos as nossas disciplinas aí. Ficou um pouco desproporcional, essas células aqui estão muito largas, essas aqui muito estreitinhas, então vamos fazer aquela formatação lá. Seleciono todas elas e vamos aumentar o tamanho de uma delas aqui. Pronto, ficou um pouco melhor assim. Agora que a gente aumentou o tamanho dessas células aqui, vamos formatar todas elas para ficarem centralizadas. Dessa maneira fica mais agradável, né? Agora vamos inserir as notas aqui. Eu vou inserir notas aleatórias mesmo. Estou colocando aqui qualquer valor aleatório. Ok, agora vamos deixar todos esses valores centralizados. Vamos selecionar todas essas células aqui, inclusive as da última coluna, e vamos deixar eles centralizados aqui, para ficar mais agradável visualmente, né? Vamos destacar aqui a nossa célula. Selecionamos ela e vamos aqui em inserir bordas, e vamos inserir todas as bordas. Ok. Bom, aqui na nossa planilha está faltando uma coluna. Eu deixei ela de fora de propósito, exatamente para a gente aprender outra função do Excel, que é a de inserir e excluir colunas e linhas. Para inserir uma nova coluna numa tabela que a gente já tem pronta, basta a gente selecionar uma coluna. Então eu venho com o meu mouse aqui, até ele se transformar nessa setinha escura para baixo, clico nela e venho aqui em inserir. Clico nessa setinha direita aqui e vou clicar em inserir colunas na planilha. Notem que o Excel inseriu aqui uma coluna à esquerda da coluna que eu tinha selecionado. E não é isso que eu queria. Eu queria que essa coluna aqui ficasse entre essas duas colunas aqui. Caso a gente erre em alguma etapa, basta a gente usar o atalho do Ctrl Z para retroceder. Vamos selecionar essa coluna aqui. Vamos clicar em inserir colunas na planilha. Muito bem, agora sim a gente tem a coluna na posição que a gente quer. Ela vai se chamar nota anual. Ok, vamos centralizar esses títulos aqui, eu tinha esquecido. Selecionamos todos e centralizamos. Bom, a nota anual vai ser a soma desses dois períodos aqui. Para isso a gente vai aplicar a fórmula de adição. Eu poderia também fazer isso através da fórmula soma, que a gente fez na última aula. Abro parênteses e seleciono as duas aqui, sem problemas. Mas, para esse exemplo, nós vamos praticar com a fórmula de adição, para a gente aprender ela também. Então, vamos digitar igual, vou clicar nessa célula aqui, mais, vou lá no meu teclado e aperto o sinal de mais, essa célula aqui e aperto Enter, ok? Vou fazer a mesma coisa com essa célula aqui, vamos lá, igual, essa célula aqui, vou clicar nela, mais, vou apertar no meu teclado o sinal de mais, essa célula aqui e aperto Enter, ok? Vou aplicar agora essa mesma formatação nas outras três células aqui. Clico aqui nesse pontinho do lado, arrasto e o Excel vai aplicar essa fórmula automaticamente. Então a gente aprendeu a fórmula da adição. Agora vamos calcular a média.
A média desse aluno vai ser essa nota aqui, dividida por 2, já que nós estamos falando de 2 períodos. Para isso, a gente vai inserir a fórmula da divisão aqui. Então, eu vou dizer que essa célula aqui é igual a essa célula aqui, clico nela, dividido, vou colocar o símbolo da divisão aqui no meu teclado, dividido por 2, posso digitar o número 2 e aperto Enter. Ele fez a divisão dessa nota aqui por 2 e me deu esse valor aqui como média. Vamos fazer a mesma coisa nessa célula aqui, igual essa célula, dividido, vou inserir o sinal da divisão, por 2, digito 2 e aperto Enter. Posso fazer a mesma coisa com as demais células aqui ou posso aplicar a formatação automática aqui, clicando e arrastando. Ok? Bom, notem que essa nota aqui está sendo exibida com 2 casas decimais. Como a gente está falando de média e nota, o ideal é que ela seja exibida com uma casa decimal apenas. Então vamos formatar isso aqui. Vamos selecionar todas essas células, porque a gente quer que essa formatação se aplique a todas elas. E vamos diminuir o número das casas decimais que são exibidas aqui. Para isso a gente vai utilizar essas 2 ferramentas aqui, ó. Essa primeira eu uso para diminuir as casas decimais e essa eu posso aumentar o número das casas decimais. No caso a gente quer diminuir uma casa decimal, então eu dou um clique aqui e ele faz essa formatação, ok? Bom, o nosso boletim está quase pronto. Vamos aplicar só mais uma formatação nessa coluna aqui, que é o que a gente chama de formatação condicional. Eu quero que essas células aqui, ó, que estão dentro da coluna média, recebam uma formatação automática de acordo com o valor que elas têm aqui dentro delas, ok? Vamos utilizar essa primeira célula como exemplo. Vou selecionar ela, vou aqui em formatação condicional, clico, levo o mouse aqui para cima dessa primeira opção, ele vai me abrir esse outro menu aqui. Vou escolher essa opção aqui, ó, é maior do que, e clico. Eu quero que essa célula reaja quando essa nota for maior do que 6,9. Aqui, ó, do lado a gente vai nessa setinha direita, clico nela e vou aqui em formato personalizado. Quando o valor dessa célula aqui for maior do que 6,9, eu quero que a fonte, aqui na aba fonte, eu quero que a fonte fique em negrito. Aqui em cor, vamos escolher uma cor para essa fonte. Eu quero que essa fonte fique na cor verde. Eu quero também que essa célula seja pintada automaticamente. Então eu vou aqui em preenchimento e vou escolher aqui uma cor verde. Eu quero que essa célula fique na cor verde. Clico em OK e clico em OK aqui para aplicar essa formatação. O que vai acontecer aqui? Quando esse valor aqui for maior do que 6,9, ela vai ficar com a fonte verde e a cor dessa célula também vai ser verde claro. Então vamos colocar essa formatação em prática, alterando nesses valores aqui. Vamos alterar essa nota 5,5. Vamos colocar aqui a nota 7 e essa célula vai ser formatada automaticamente dessa maneira. Vamos fazer agora a mesma formatação com ela, só que oposta. Vamos clicar aqui, trago o mouse até a primeira opção e vamos aqui, ó, é menor do que. Clicamos nessa opção. Eu quero que quando essa nota seja menor do que 7, vamos mudar as opções. Clico aqui, formato personalizado. Vamos aqui em fonte primeiro. Eu quero que a fonte fique em negrito e a cor da fonte eu quero que fique vermelho. Em preenchimento, eu quero que a célula fique com essa cor vermelho claro aqui. Vou clicar em OK. Em OK aqui também. Agora sim, a nossa célula tem 2 formatações condicional. Quando a nota for menor do que 7, esse valor aqui vai ficar vermelho e a célula vai ficar rosa. Quando o valor for maior do que 6,9, a gente vai ter essa mesma configuração aqui. Então vamos ver essa configuração aqui na prática. Vamos mudar um valor aqui e observem que a nossa célula vai receber uma formatação diferente dependendo do valor que estiver dentro dela. Vamos aplicar isso às demais células aqui, clico, seguro e arrasto. Agora o nosso boletim está pronto. A gente pode fazer aqui mais alguma formatação se quiser. Pode dar uma personalizada, deixar ele um pouco mais agradável à visão. Vamos mudar aqui a cor dessas células aqui também. Deixar uma cor um pouco mais escura assim. Vamos colocar essa fonte branca. Vamos deixar ela também em negrito e em itálico. Ok, então nós temos aqui o nosso boletim pronto.
Agora que a nossa planilha já está pronta, a gente não pode esquecer de salvar ela para não perdermos o nosso projeto. Então vamos aqui em Arquivo, Salvar como, vamos escolher aqui a pasta Documentos direto, já está selecionado aqui Documentos, vamos renomear o nosso arquivo, Boletim por período. Vamos clicar em salvar. Bom, então é isso. A gente já aprendeu a utilizar quase todas as ferramentas aqui dessa aba Página Inicial. Na próxima aula a gente vai explorar as outras ferramentas e mais algumas fórmulas aqui do Excel. Então, até lá!